Gente, vou pedir para desligar a câmera. Exato. Nós temos delay. Então, desliguem as câmeras para ver se melhora. Pode desligar também. Ainda não começou a gravar. A internet não tá boa, mesmo eu tendo trocado de plano e de empresa. Eu vou colocar o microfone para ver se melhora. Melhora assim? Agora começou a gravar. Melhora assim o som? Sim. Assim, sim, pronto. Bom, então vamos ter paciência, considerando que nós temos esse atraso na comunicação. Então, vocês esperam que eu termine de falar, né? Sabendo disso. Vou fazer uma chamada bem rapidinho. Ana Clara está aqui. Andrei? Oi, professor. Arthur está aqui. Bernardo está aqui. Daniel? Davi? Abaixa o volume ali. Ok. Eduardo está aqui. Evelyn está aqui. Fabiola está aqui. Aqui. Helena está aqui. Henrique? Eu. Isabela Almeida? Acho que não está. Isabela Medeiros? Também não. João Gabriel? Aqui. João Pedro? Parece que não. Júlia Luísa? Ok. Kian está aqui. Maquin? Oi. João Pedro parece que acabou de chegar, né? Maquin está aqui. Noah está aqui, né? Pedro Blom? Sim, Pedro. João, já te dei presença. Tranquilo. Eu tô aqui, prof. Pedro Santana? Parece que não está. Sofia Esther? Ah, acabou de entrar. Sofia Esther? Oi, prof, tô aqui. Sofia. Muito bem. Yuri? Ok. Muito bem, gente. Então, eu vou abrir aqui o Classroom e eu vou falar um por um os trabalhos que devem. Ana Clara, somente o desse chat, a gente já conversou. Andrei, abre o microfone. Trabalho número 13 e trabalho número 15. Tá bom. Anotem. Professora. Arthur, todo ok? Pode falar. Aê! Isabela Florencio acabou de entrar. André, queria falar alguma coisa? Sim, eu tenho uma dúvida. Tipo assim, Sim. aquele trabalho lá do Vênus a gente ia fazer em aula? A gente sempre tem a intenção de começar na aula. Isso não significa que se a gente não conseguir começar, vocês não têm que terminar, tá? A gente tenta começar juntos, vai depender do tempo. Tá bom. Depende do tempo, depende da internet, da colaboração da internet. Então, eu sempre coloco a intenção, mas vocês têm que terminar e entregar, independente de começarmos juntos ou não. Tá? Tá. O que está faltando, André, é
O trabalho das tapeçarias, que era com 5 sentidos, e o trabalho de Giotto, que, se não me engano, era um trabalho sobre perspectiva. Depois vê direitinho ali nas instruções, tá? Arthur, tudo ok. Bernardo, tudo ok. Daniel, somente o trabalho número 15. Ouviu, Daniel? A ver que não, se me responder. Ok. Gente, lembrem que a data final é dia 28, quer dizer, esta sexta-feira. Até meio-dia. Davi, tá aí, Davi? Ele falou que tá ali no chat, prof. Sim. Davi, você sabe que está devendo todos. Conseguiu fazer alguma coisa? Davi, eu tenho celular de novo. Eu comprei um celular usado, eu tinha ficado sem celular. Você me chama no WhatsApp e eu posso te ajudar, tá? A prof está aqui para ajudar. Então me liga que a gente vê a melhor maneira para você poder entregar os trabalhos, tá bom? A ver, quem segue? Só um pouquinho. Eduardo, tudo ok? Lembrem que é o trabalho do número 11 a número 21. Evelyn, trabalho número 17 e 21. Ok, Evelyn? Ok, Anotou? Muito bem. Grazi, tudo ok? Helena, 16, 20 e 21. Mas você já sabia, certo? Sim, prof. Ótimo. Isabela Florencio, tudo ok? Isabela Medeiros, abre um pouquinho o microfone. Ou o chat. Isabela Medeiros está aí? Não, ela está ausente, certo? Bom, a Isabela está devendo todos. Vamos continuar. João Gabriel, abre o microfone um pouquinho. Oi, prof. Conseguiu fazer alguma coisa, João Gabriel? Eu já te mandei. Não, não mandou, não. Mandou por aonde? Pelo e-mail. Não pode mais enviar por e-mail. Já avisei semana passada. E também não vi no e-mail, João Gabriel. Tem que colocar tudo no Classroom. Você sabe entrar no Classroom? Sei. Então, coloca tudo no Classroom, cada trabalho na aba correspondente. Certo? Mas não enviou não, tá, Gabriel? Tá, João? Tá. João Pedro, abre um pouquinho o microfone ou o chat. A ver, Patrícia Camille, estás em outro lugar na lista. A ver, peraí. Sim, estás em outro lugar na lista. Já vai chegar o teu. João Pedro? É que eu vou pela lista do Classroom que está em outra ordem, porque vocês têm outros nomes diferentes do que na chamada. Por isso que sai numa ordem diferente. Tá, João? Você está conseguindo fazer alguma coisa? Como é que está a situação? Ótimo. Então, coloca tudo no Classroom, tá? Qualquer ajuda que vocês precisem, João Gabriel, João Pedro, me liguem no WhatsApp. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Júlia Luísa, tá aí? Oi, prof. Fiquei muito feliz de receber aquele trabalho. Júlia, como estão indo os outros? Eu comecei alguns já.
Tá, então coloca tudo no Classroom até sexta-feira. Tá bom. Ô, prof, Hum, é só os de artes que tem que entregar até sexta? sim, não, todos. Todos os trabalhos de todas as disciplinas, tá? O Tá, dia daí eles vão 28. avisar quais que faltam? E isso vocês deveriam conversar com os professores, mas acredito que sim, né? Os Tá profs bom. devem estar avisando vocês. Qualquer coisa, liga para os professores, Julia. Pede Tá bom. ajuda, tá? É Sim. importante vocês pedirem ajuda. Não ficar tentando resolver todos sozinhos, se estão se atrapalhando com a organização, com os problemas que cada um possa ter nestas circunstâncias, avisem, peçam ajuda aos professores. Todos Tá bom. estamos aqui para ajudar vocês. Que há tudo ok? Maquin, abre o microfone um pouquinho. Ô, prof, dessa semana você tinha falado que você ia explicar alguma coisa. Sim, sempre dou essas Não, explicações mas de cada tarefa. da semana passada. Da semana passada da Vênus e Botticelli? É, Então, gente, eu percebi que teve vários alunos que não usaram como referência a obra do Nascimento da Vênus e usaram como referência outras obras. Mas eu expliquei na aula que tinha que se ver alguma coisa daquela obra. E nas instruções está sim explicado. Então, quem enviou com referência numa outra obra, por favor, refaça. Ficou claro isso? É referência no nascimento da Vênus. Então, tem pessoas que fizeram colagem, tem pessoas que fizeram desenhos. Teve uma que eu acho que foi da Fabiola. Meu Deus, ela fez uma montagem com uma boneca Barbie, e uma concha de verdade e uma fotografia no fundo que ficou muito legal. Mas vocês podem usar a técnica que vocês quiserem, tá? Alguma dúvida? Mas a gente vai iniciar hoje. Oi? Tipo, você não ia começar com ele na aula hoje? Gente, semana passada foi aquela atividade. Não deu tempo de começar juntos. Isso não significa que vocês não devam fazer. Hoje eu vou explicar a tarefa dessa semana. E qualquer dúvida que vocês tenham, claro, da semana passada ou retrasada, da semana que vocês quiserem, eu esclareço. Mas aí vocês fazem sozinhos. Ficou claro? Sim. Então, vocês vão fazer um desenho, ou uma fotografia, uma colagem, um desenho digital, se apropriando daquela obra, O Nascimento da Vênus, quer dizer, pegando alguma coisa dela e colocando algo de vocês. Uma mistura entre a obra de Rafael, perdão, de Botticelli e a obra de vocês. Tá bom? Mas eu preciso ver que está inspirada no nascimento da Vênus. Vamos com Maquin. Maquin, você colocou vários trabalhos, quer dizer, você pegou um trabalho e colocou o mesmo em várias abas, tá? O trabalho número 11, você enviou um trabalho errado, então você está devendo o trabalho número 11, o trabalho número 20 e o 21. Ficou claro, Maquin? Sim, prof. Anotou? Uhum. Coloca aqui no Classroom, não mais pelo e-mail. Tá. Noah, tudo ok? Fabiola, tudo ok? Pedro Santana, tudo ok? Sofia, tá aí? Oi. Sofia, somente o trabalho número 17. Qual que é esse? Já te digo, Sofia. É a perspectiva com 2 pontos de fuga. Aqueles cubos feitos em 2 pontos de fuga. Se você tem dúvidas, lá no Classroom está o vídeo com o passo a passo e também tem a nossa aula gravada. Tá. Qualquer coisa me liga, tá bom? Senhor Mistério é Pedro Blom, né? Tô aqui. Pedro, anota aí.
Lembra que não pode mandar mais por e-mail. Trabalho número 11, 13, 16 e 17. Tá lembrando quais trabalhos são, Pedro? Não, mas eu vejo aqui. Tu vê? Até sexta, Pedro, tá? Yuri, tudo ok? E Henrique, abre o microfone um pouquinho. Opa! Henrique, trabalho número 20 e trabalho número 21. Aham. Certo? Anotado? Sim. Muito bem. Gente, alguma dúvida a respeito dos trabalhos pendentes? Não. Ok, então qualquer coisa vocês me perguntam. Então vamos começar a conversar sobre a atividade dessa semana. Yuri, não. Yuri, está tudo ok os teus trabalhos? Não sei de que está me falando. Eu consegui ver tudo. Tá? Você não está me devendo nada. Então não se preocupa, tá bom? O da 22, peraí que eu vou verificar, só um pouquinho. Ah, tá, eu vi que eu tenho um envio, deixa eu ver o envio. Então, tem um arquivo, mas... Peraí, vou ter que baixar ele. É um arquivo que eu preciso fazer download. Só um pouquinho, que eu tô aqui tentando de novo. É devagar isso aqui. Visualizador 3D é um... Você fez em 3 dimensões. Será que talvez o programa, eu não consiga abrir o arquivo por causa do programa? Bom, Yuri, eu vou verificar depois com o tempo. Assim, eu fiz download de novo. Eu tentei abrir. Agora eu vi, Yuri. Nossa, muito legal. Que programa legal. Tô avaliando e tô te mandando a nota agora, tá, Yuri? Não sei porque o outro dia eu não consegui abrir, mas agora deu, tá? Então pode ficar tranquilo. Pronto, resolvido. Muito bem, gente. Então, essa semana a gente vai trabalhar com um dos 3 artistas mais importantes do Renascimento, certo? Nós temos uma tríada aí de artistas que se destacaram muito naquela época, que foram o Michelangelo, o Rafael, que a gente vai trabalhar hoje, e o Leonardo da Vinci. Então, vamos ir trabalhando eles um a um e conhecendo um pouco da sua vida e da sua obra, certo? Então, Rafael foi um pintor, né? Que nasceu, o pai dele era pintor, não era um pintor muito reconhecido, mas ele já nasceu numa família que o incentivou a trabalhar com isso. Então, vocês sabem que naquela época, as pessoas e os artistas começavam a trabalhar muito novos, certo? Então, com 11 anos, olhem só, 11 anos, mais novo que vocês, ele começou a trabalhar como ajudante no ateliê de um outro pintor, que era a maneira em que se aprendia artes naquela época. E eu acho que era excelente, né? Porque nada melhor do que ver um artista trabalhando, né? Ajudar para ficar aprendendo. Então, não era na universidade, era direto no ateliê. Então, com 11 anos, ele já começou a trabalhar como ajudante e foi se formando como artista.
Ele começou com um pintor e depois foi para outros ateliês, né? Ele nasceu num lugar da Itália, mas ele viajou para Roma, depois para Florença. E vocês sabem que Florença era o lugar onde havia mais efervescência da arte, certo? Ô, prof, eu não sei se foi esse pintor, mas eu lembro que tinha um que ele começou limpando os pincéis de outro pintor. Claro, e sim, porque todos, geralmente todos que há, porque imagina, quando uma criança entrava no ateliê, eles não iam dar um pincel para intervir numa obra diretamente. Então, ele ia começar olhando, ajudando, auxiliando, e uma vez que o mestre considerasse que o aluno estava apto, o pedia para fazer alguma coisa, né? Ah, vem cá e pinta a árvore dessa tela, né? Era assim. Então, naquela época, era bem comum que os artistas tivessem essa colaboração dos ajudantes, tá? Então, não era exclusividade do artista a mão de obra, né? A ideia era do artista, mas quando as obras eram muito grandes e muito trabalhosas, eles pediam ajuda para os seus ajudantes, né? Só que primeiro começavam assim como tu falou, limpando o pincel, alcançando. Lembrem que naquela época os artistas tinham que produzir as suas tintas. Então dava muito trabalho pintar. Não era como agora que a gente vai na livraria, compra as tintas, né? Os pincéis tudo pronto e só começa a pintar. Os ateliês naquela época pareciam cozinhas, pareciam laboratórios. O artista tinha que ter os pigmentos, tinha que ter as ligações para fazer, para produzir as suas tintas. E também tinha toda essa questão de que não tinha ainda as telas como tem agora. Então, muitas das pinturas eram esses afrescos que a gente já conversou, que se faziam direto na parede, né? Que eles tinham muita durabilidade, só que isso era muito trabalhoso. Se fazia por camadas, se fazia com a parede úmida, então era bem, né, desconfortável, porque uma parede molhada, imaginem, trabalhar na umidade, no frio, no inverno, né? Era bem trabalhoso, muito mais do que agora realizar uma obra. Então, era assim que eles começavam, limpando o pincel, ajudando na produção de tinta, nas limpezas e tudo mais. Até que eles, né, cresciam um pouco. Naquela época, as pessoas ficavam adultas muito antes do que agora. Agora, não se permitiria que uma criança de 11 anos começasse a trabalhar, né? Mas naquela época era natural, era normal, era aceito. Então, bem jovens, quando eles começavam já a ter uma segurança na sua obra, se tivessem a sorte de ser reconhecidos, eles receberiam encargos e começariam a trabalhar por conta própria e, quem sabe, um dia eles mesmos chamarem aos ajudantes no seu próprio ateliê, né? Foi assim que aconteceu com Rafael. Então, ele era bem jovem e ele teve várias ajudas. Primeiro, teve uma família muito importante que vocês devem ter estudado com o André, que eram os Medici, né? Que era uma família muito poderosa da aristocracia. Então, ele recebeu vários encargos dessa família e foi se fazendo cada vez mais conhecido. Também ele recebeu encargos do Papa. Então, naquela época, mesmo que a igreja não tivesse a mesma hegemonia que na Idade Média, a igreja continuava com seu poder, tanto de dinheiro como político, né? Tinha uma influência muito grande e muita da arte, a maior parte da arte que se produzia era sim para a igreja, além da aristocracia. Então, eles iam fazer trabalhos para as igrejas, para os papas, iam fazer retratos para a nobreza, tá bom? Então, assim aconteceu com Rafael. Ele trabalhou para a família Medici, ele trabalhou para o Papa. E ele teve uma pequena colaboração na construção da Basílica de São Pedro. Então, ele teve algum trabalho como arquiteto. Naquela época era bastante comum que os artistas trabalhassem em várias áreas da arte, na pintura, escultura e arquitetura, certo?
pelo menos na parte do desenho. Não é que ele tivesse grandes conhecimentos sobre a arquitetura, mas ele ia colaborar no que era o desenho, tá bom? Então, ele morreu bem jovem, certo? Ele tinha 37 anos quando morreu, mesmo para aquela época era uma idade nova, né? A gente sabe que naquela época as pessoas viviam menos tempo, mas mesmo assim ele morreu muito jovem. E não teve todo o mesmo sucesso que o Leonardo da Vinci e que o Michelangelo, se bem que o Michelangelo também morreu bastante pobre, tá? Ele foi um pouco ofuscado também pela fama dos seus colegas, mas ele teve uma produção muito grande. Então, eu vou tentar apresentar as imagens, vamos torcer para que dê certo e vamos conhecer a sua obra. Vocês me avisam quando cheguem as imagens. Seu trabalho é realmente muito bom, tem um traço muito delicado, muito suave. Chegou Ele para mim, também prof. foi pesquisado. Travou o microfone? Chegou para mim. Chegou? Ótimo. Muito bem. Então, observem à esquerda. Eu não vou aumentar, porque geralmente quando aumento, vocês começam a ver fora de foco. Mas à esquerda, nas duas primeiras imagens, a gente pode ver a primeira obra de Rafael. E vocês vejam como ele usou essa ilusão da perspectiva, né? Sobretudo, a gente consegue ver ali na escada que vai para o prédio, né? Aquela ilusão da perspectiva que foi descoberta precisamente naquela época. Então, os artistas iam utilizar muito esse recurso, porque eles estavam pesquisando sobre ele, estudando ele, encantados com ele. Então, a gente vai ver isso muitas vezes. Na composição, também a gente vê esses triângulos, né? Quando no posicionamento das pessoas no quadro. Então, há muito cuidado nessa composição harmoniosa. Não vão estar espalhados de qualquer forma os personagens da tela. Geralmente estão sempre bem equilibrados. O que está de um lado está do outro. Vamos ver um triângulo, uma harmonia, ordem, certo? E o naturalismo crescendo, porque eles vão abandonar essa questão esquematizada da Idade Média. As pessoas vão ganhar rostos verdadeiros, né? Os corpos vão ganhar formas naturalistas. Se bem que cada artista sempre tem o seu estilo, né? Então a gente pode ver em todas as obras alguma coisa em comum. Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Estão me ouvindo bem? Não estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Não, prof, estamos te ouvindo sim, tá de Estamos boa. ouvindo sim, prof. Ah, Um ótimo, pouco ótimo. baixo, ó. Muito bom, gente. Que Ô, bom, prof. fico feliz, então. Sim, Agora melhorou. pode falar, Bela. Teve uma, Oi? teve uma vez que o André ele tinha pedido pra gente bater foto como se a gente estivesse fingindo ser um desses pintores. E eu fingi que eu era esse aí. Eu vou ver se eu tenho uma foto. Rafael? Eu tenho uma foto do. A obra do Rafael? Eu acho que era a pintura desse Eu vi. Rafael, prof. Daí era uma pintura de Jesus, aí eu refiz. Eu acho que eu me lembro, porque foi no começo do ano, no Né? começo da quarentena, né? O André enviou para nós no grupo, porque ele estava todo orgulhoso dos trabalhos que vocês fizeram e realmente ficaram incríveis. E é muito legal vocês verem essa relação da história da arte com a história, né? Porque
A gente já conversou isso muitas vezes. Sim, eu lembro que eu tinha visto, ficou incrível. Adoro esse tipo de trabalhos. Muito legal. E na arte contemporânea se faz muito. E isso é uma apropriação também, né? Não se chama mais de releitura, porque a gente não está relendo, a gente está se apropriando e colocando algo da gente, tá? Ler é outra coisa, reler é outra coisa, tá bom? Às vezes a gente usa a palavra, mas já não é mais considerada mais correta para falar desses trabalhos. Mas é uma coisa que os artistas contemporâneos do nosso tempo gostam muito de fazer, em várias linguagens. E esse ano eu convidei muito a vocês a fazerem esse tipo de trabalhos. E eu estou dando essa liberdade de vocês escolherem, porque eu acho que é bem divertido, tá bom? Sair um pouco do plástico, que é o desenho, a pintura, a escultura, o trabalho manual, e ir para outras linguagens que as artes visuais contemplam, tá bom? Ixi, que eu ia falar, eu esqueci. Vamos voltar para essa imagem, que daí eu lembro. Então, ele trabalhou muito com temas religiosos, certo? Do cristianismo. Então, na sua obra, nós temos a presença muito forte dessas imagens bíblicas e uma coisa que tem a ver com a tarefa dessa semana, que são os anjos, tá? Os querubins, os famosos querubins. E tem uns que são muito famosos, que a gente, vou tentar ampliar aqui, que a gente, acho que vocês já devem ter visto, porque eles são aqueles ícones que ficam gravados na retina, né? E que são utilizados em vários trabalhos, em várias imagens que a gente vê. Eu O ampliei. áudio está travando um pouco. Estão me ouvindo? Sim, mas é que está travando um pouco e sua imagem travou, mas acho que agora voltou. Obrigada, Kian. Então, esses anjinhos ali, eles fazem parte de uma obra grande, tá? Mas eles foram recortados dessa obra porque chamaram muito a atenção, né? Parecem duas criancinhas, têm um olhar tão expressivo, né? Eles são sempre fofuchos, sabe? Arredondados, parecem bebeções, né? E são muito característicos de Rafael. Ele vai ter várias obras onde retrata Jesus também daquela maneira, diferente da Idade Média, né? Que os Jesus da Idade Média, alguns eram até um pouco assustadores, porque não havia muito conhecimento do corpo humano, da anatomia, né? Então, tem uns. Eu não sei se vocês lembram de algumas imagens que a gente viu de Jesus representado de maneiras muito estranhas, esquisitas, né? Como um mini adulto, com rostos meio, né? Agora, esses anjos do Rafael, eles são muito agradáveis, né? Muito crianças mesmo. Ô, prof, pode fazer, tipo, essa tarefa, tipo, fazer uma foto sua, tipo, com asas, essa coisa? Sim, eu ia adorar, claro que sim. Claro que sim. Então, a gente vai trabalhar com esse assunto do Rafael, os anjos de Rafael, tá bom? Então, vocês podem utilizar o material que vocês queiram. Podem desenhar, pintar, fazer desenho digital, fotografia, colagem com bonecos, vídeo. Deixem a sua imaginação trabalhar, tá? E usem o tema anjos. Então, vocês não precisam copiar um anjo de Rafael, e sim pegar essa referência dele e fazer a sua própria versão dos anjos. Vocês podem pensar num anjo completamente diferente, tá? Num anjo, uma antítese do anjo. Agora nós temos tantas séries na televisão que trabalham com esses temas, né? Na Netflix, eu vi várias onde os anjos são vistos de diferentes maneiras, né? Essa é a visão dos anjos de Rafael no Renascimento. Só que agora o ser humano inventou
1000 histórias sobre anjos. Anjos bons, anjos ruins, nós temos o Lúcifer, que é o anjo caído, nós temos várias coisas que vocês podem pensar para se inspirar e fazer um trabalho do jeito de vocês. Tá bom? Tá bom, prof. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar? Observem as cores, tá? Que eram utilizadas naquela época. Observem como ele desenhava os rostos. Ele tem um traço realmente muito delicado, muito suave a pincelada, né? Muito cuidado. Eram obras que demoravam muito tempo, que eram feitas camada após camada. Muitos trabalhos onde a gente vai ver esse trabalho da perspectiva, retratos e os temas bíblicos, né? Jesus, Maria, o seu nascimento, a sua morte. Então, se vocês não conseguem ver bem as imagens aqui, eu recomendo que vocês pesquisem no Google para, assim, olhar bastante a obra dele e ficar gravado na sua memória. Quanto mais a gente olha, mais a gente lembra dos trabalhos deles. Tá bom? E lembrem que as tartarugas ninja, assim que se chama em português? Sim, é baseado nesses artistas os nomes, né? Elas exatamente. Ô, prof, Então, não é desse tema, mas é tema artes, né? Eu tenho uma pergunta. Se você conhece uma artista chamada pode falar. Maldi, canadense. Como? Chamada como? Maldi. Maldi. Tem um Não, é uma artista filme de dela que época? na Netflix. Minha mãe assistiu ontem e ela Ai, morreu de tanto assisti. chorar. Ah, Gostou? mas ela E ela nasceu é quando? um Em que pouco época? Em que lugar? triste. É porque ela tinha artrite. Aqui a pintora, ela tinha artrite e aí ela pintava vários quadros e tal, e aí depois ela também fumava muito, aí ela morreu de cirrose. Que Aí no vida, filme, gente. Nós temos vidas muito... aí no filme passa tudo e depois minha mãe vê no filme ela normal, achando que era fictício, daí depois no final aparece a imagem dela e realmente era real. Daí minha mãe começou a chorar. Maldi. M-A-L-D-I, que é? Isso, Obrigada pela dica. Essa noite eu vou assistir. beleza. Depois eu conto. Vou chorar. Mal de sua vida e sua arte, a mãe falou que é o nome. Maldi, sua vida e sua arte. Vou conhecer esse artista. Artistas são almas bastante sensíveis, então é bem comum eles terem vidas duras, conturbadas, tá? Enfim. Pessoal, bateu o sinal. Mais alguma dúvida? Não. Ficou clara a tarefa de hoje? Sim. Então, até dia 28, sexta-feira, meio-dia, trabalhos 11 ao 21. Qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês precisem, me liga no WhatsApp. Tá bom? Tchau. Bom dia para vocês. Ótima semana. Igualmente, tchau. Obrigada. Tchau, prof. Até mais.